Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Todo mundo contente com Jesus? Maravilha. A palavra de hoje está lá em 2 Samuel, capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10. E eu estou lendo na NVI. Estou lendo não, né? Lerei na NVI. Queridos, enquanto vocês vão encontrando aí o texto, 2 Samuel, capítulo 10. O Espírito Santo me impeliu, já tem uns 3 ou 4 dias, a esse texto. E a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo quer nos levar ao entendimento de que enquanto crentes, nós temos a responsabilidade de evitar problemas. Porque muitas vezes os principais causadores das coisas ruins que acontecem na nossa vida é basicamente a gente mesmo. Então, já tenho alguns dias que o Espírito Santo tem me incomodado com esse tema, e então ele me trouxe esse texto de 2 Samuel, capítulo 10. E o tema de hoje, o título de hoje, se a irmã puder colocar aí, é Caminhando a Passos Largos para a Guerra. Muitas vezes, obrigado, irmã, muitas vezes a gente mesmo que caminha para esse lugar de conflito. E esse texto, ele nos traz alguns alertas de quais são os passos que nos levam, nos colocam exatamente no meio de uma guerra. E sabedores dos passos, a gente pode evitar que eles aconteçam na nossa vida. Amém? Todo mundo encontrou? Podemos iniciar? Verso de número 1. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e seu filho Hanum foi o sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, e mais 1.000 homens do rei de Maaca, e 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu exército. E a igreja diga: amém. Vamos orar? Estendam as mãos aí para abençoar o pregador, para que ele não fale nenhuma besteira no curso da ministração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos.
reunidos em teu nome, cultuando a ti. A sua palavra foi lida. Fale com cada um de nós especificamente, exorte-nos, console-nos e nos leve ao entendimento que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele é bem simples. Morreu o rei e o filho dele assumiu. Quando isso aconteceu, Davi, olhando para tudo isso, pensou o seguinte: olha, vou lá externar os meus cumprimentos, externar os pesares do rei para esse filho que está em luto. E então enviou mensageiros para que eles entregassem o recado. E nesse contexto todo, esse novo rei, enlutado, ouviu os líderes daquela época que disseram a eles: olha, eu acho que Davi não está vindo aqui com esse coração tão bom não. Ele veio aqui para espiar o reino. Diante disso, ele mandou raspar a barba dos mensageiros, cortar as roupas deles, e então Davi, o rei, descobriu, não gostou em absolutamente nada disso, e então mandou que as tropas fossem guerrear com esses indivíduos aqui. Todo mundo compreendeu o contexto? Uma sequência cronológica de muitas bobagens. E agora vamos entender o que o Espírito Santo quer nos trazer nessa noite. O verso de número 1 diz que algum tempo depois o rei dos Amonitas morreu e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Queridos, isso daqui é um recorte da vida como ela é. Veja só, aqui tem duas notícias. Primeiro, a morte do rei. Segundo, que um novo rei foi colocado no trono. Convenhamos, ser colocado no trono é uma notícia boa. Sim ou não? Mas, para que ele fosse colocado no trono, o seu pai acabou de falecer. Então veja só, nós temos uma notícia muito boa e nós temos uma notícia muito ruim ao mesmo tempo. O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer que assim como acontece na Bíblia, acontece na sua vida também. Existem dias que você tem no mesmo dia notícias muito boas e notícias muito ruins acontecendo ao mesmo tempo. E a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. A como se comportar diante da euforia de assumir o reino e o luto de ter acabado de perder um pai. Exatamente no mesmo contexto. E a Bíblia, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela não tenta mascarar nada. Ela conta a coisa como ela é de fato. E aqui, esse rei assumiu porque o pai faleceu. E diante disso, Davi olhou e disse assim, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então, Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai. O que aconteceu aqui? Davi soube e então mandou gente lá para externar os pêsames. Só que ele foi recepcionado de uma forma não tão agradável assim. Só que a Bíblia diz que a intenção dele, ele pensou consigo, olha, eu vou ser bondoso com o filho do rei, porque o pai dele foi bondoso comigo.
E é interessante aqui porque a Bíblia faz um esclarecimento que esse rei era um rei amonita. Ou seja, exatamente alguém que durante muitos anos, durante muito tempo, foi inimigo do povo de Deus. Era um rei que era, como regra, era um povo que, como regra, era contrário àquilo que o povo de Israel pregava, fazia, se comportava. Então, de vez em quando, tinha guerra com eles. Desde que o mundo é mundo e de que a Bíblia é Bíblia. E olha que interessante. Embora inimigos durante um tempo, eles se tratavam bem. Naás tratou bem Davi, por essa razão, Davi também pensou em tratá-lo bem. Então, eles, de alguma forma ou de outra, que a Bíblia não esclarece muito bem, eles tinham um bom relacionamento, eles construíram uma ponte. E estava tudo bem. Só que o filho do rei, o Anum, ele conseguiu estragar, quebrar uma ponte construída entre dois povos naquela época. E às vezes a gente faz exatamente isso. Às vezes nossos pais, nossos avós, nossos amigos ou a gente mesmo passa uma vida inteira construindo pontes, tentando apaziguar, resolver, conectar para que as coisas fluam, e aí um belo dia alguém chega lá, quando não a gente mesmo, e derruba a ponte. Você já viu alguém que zelou a vida inteira para que as coisas acontecessem, para que a paz reinasse? Aí de repente, um dia, chega alguém desavisado, vai lá e estraga tudo que foi feito. Já aconteceu com vocês? Já viram isso? É comum? É comum hoje e era naquela época. Davi conseguiu estabelecer um bom vínculo com o pai do reizinho novo aqui. Só que ele conseguiu simplesmente esculhambar com tudo. E aqui é outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado. Qual seja, nós precisamos conhecer o contexto que nós estamos inseridos. A Bíblia diz assim: Davi pensou em ser bondoso com Anum porque Naás, o pai dele, tinha sido bondoso com Davi. A impressão que me dá lendo esse texto é que o filho do rei não sabia disso, que existia esse bom relacionamento entre eles. Ele não sabia o contexto que ele estava inserido. E então, por não visualizar adequadamente o que estava acontecendo no entorno dele, ele acabou tomando um posicionamento precipitado, que culminou em uma guerra. Então, quando a gente não consegue compreender o contexto que as coisas acontecem, a gente simplesmente começa a decidir de forma errônea. E isso acontece com a gente várias vezes. Quantas vezes alguém, por exemplo, não te disse algo e você interpretou de uma forma completamente contrária àquilo que ela disse? Não foi aquilo que ela disse, foi aquilo que você entendeu. E então, a partir daí, a confusão se armou. Quantas vezes, às vezes dentro de casa mesmo, sua mulher fala um trem para você entende uma coisa que não foi o que ela falou, aí você arruma um problema de um negócio que não era o que está sendo dito, e quando você vê, era para tomar um café junto, de repente quebrou os pratos. Já aconteceu com vocês? Você disse uma coisa, a pessoa entendeu outra, quando você for ver, você fala, azedou. Queridos, nós precisamos entender os contextos.
porque eles pautam as nossas interpretações a respeito do que está acontecendo. Se a gente contextualiza errado, a gente decide errado a respeito daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a Bíblia começa a explicar como eles começaram a decidir a respeito da visita dos mensageiros. E aí a Bíblia começa assim, mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade e destruí-las. E aqui é outro detalhe que é muito importante para que a gente evite problemas. O quê? Quem nós ouvimos. Quem nós ouvimos, quem nos aconselha, quem senta na nossa mesa para ajudar nas decisões que a gente toma, tudo isso influencia se a decisão vai ser boa ou não. Os líderes aqui, as autoridades, viraram para o rei enlutado e disseram o seguinte: na verdade, ele quer espionar o reino. Ele quer fazer de um jeito para tomar isso daqui. E aí o rei ouviu o que eles disseram. E aí a decisão aconteceu a partir disso. Isso daqui é algo que a gente precisa se preocupar. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente não se influencia. Eu não me influencio com nada, eu sou blindado à influência externa. Não é. Não é. Se você começa a dar ouvido, você começa a refletir a respeito dos conselhos que lhes são dados. Quantas vezes você foi em uma loja, você fala assim, vou dar só uma olhadinha. Aí você deixa o vendedor falar com você. Aí de repente, você que não ia levar nada, você está levando uma bolsa, um sapato, 2 tênis, 4 maquiagens. Tem alguém me entendendo aqui? Não, né? Quando Deus fala, os irmãos até começam a desviar. Queridos, se a gente começa a emprestar os nossos ouvidos, a gente começa a ser influenciado por quem está nos aconselhando. E muitas vezes existem pessoas que se valem do poder de influência que tem para plantar a sementinha do mal. Tomem muito cuidado com isso. Quem você escuta. E o Espírito Santo me trouxe um entendimento hoje, orando sobre isso. Ele me disse assim: Mateus, cuidado com quem te instiga. Cuidado com quem fica te instigando. Eu falei, não entendi. Ele falou assim, você conhece gente que fala assim, duvido que você faz tal coisa. Parece que quando você fala assim, duvido, parece que vem uma força lá de dentro. Você fala assim, duvido, eu vou lá mesmo. Cuidado com quem te instiga. Instigar é colocar na sua mente algo que você não tinha pensado. Cuidado com quem fica instigando você. Porque tem gente que faz assim, às vezes não faz diretamente, mas faz assim, ei, você sabia que fulano de tal lá? Rapaz, fulano de tal lá, rapaz, teve um dia que eu ouvi ele dizendo um negócio assim de você, sabe? Um negocinho assim. Olha, já aconteceu com você? A pessoa ela não falou o que ela queria dizer, ela só te instigou a pensar naquilo que você nem estava pensando. Cuidado com quem te instiga, que essa pessoa ela fica te indicando. Quando você vê, você está fazendo exatamente aquilo que ela quer.
Tem alguém me entendendo aqui? E aí, o verso de número 4 segue dizendo assim: então Hanum prendeu os mensageiros de Davi. Ele ouviu o conselho e a Bíblia já segue dizendo: então, depois do conselho ouvido, ele prendeu os mensageiros de Davi. Ele tomou uma postura com base naquilo. E é exatamente isso. Quando a gente deixa as pessoas acessarem o nosso ouvido, o próximo passo é o quê? Caminhar. É executar aquilo que foi dito. E olha o jeito que Davi executou. Então, Davi prendeu, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Isso aqui é uma coisa assim que ele podia ter feito muitas coisas, mas ele decidiu atravessar todas as linhas. Ele prendeu os caras, raspou a barba deles, que na época era uma ofensa gravíssima, e cortou a roupa dos caras e deixou eles nu. Ó! Queridos, até para fazer bobagem tem que ter limite. Até para fazer besteira tem que botar o pé no freio. Porque senão passa muito. Você já viu gente que já se excedeu muito? Você fala assim, rapaz, olha, até aqui, ok. Mas a pessoa, ela foi lá. Você fala, mas não tem necessidade disso aqui tudo? O que está acontecendo? Foi exatamente o que o Hanum fez. Ele poderia ter feito várias coisas. Agradecido e falado, olha, muito obrigado, Deus abençoe, mas a gente não quer. Poderia ter feito muito, mas o que ele fez? Humilhou os caras. Queridos, poucas coisas nessa vida estimulam tanto as pessoas a revidarem quanto o esculacho, quanto a humilhação. Por isso que para fazer bobagem tem que ter limite. Porque se você passa da linha do esculacho, da humilhação, isso desperta no outro um sentimento terrível. Provavelmente aqui, a maioria de nós já passamos por enfrentamento. E tem enfrentamento que você enfrenta e você fala assim, ok. A pessoa disse, eu disse, a pessoa disse, a pessoa eu falei, ok. Batemos uma boca gospel. Conversamos aqui. A partir do instante que a pessoa começa a te esculachar e a humilhar você, muda, não é assim? Você fala, não, epa! Eu falo, não, mas aí também não. O filho do rei, ele atravessou todas as linhas. Ele foi do 0 ao 100 muito rápido. Precisava ter raspado a barba dos caras? Precisava ter cortado a roupa dos caras e deixado eles mostrando as vergonhas? Tinha necessidade? Tem necessidade de uma discussão com seu cônjuge, você xingar ele, mandar enfiar as coisas em coisa? Tem necessidade? Não tem. A pessoa passa e aí eu olho e falo assim, ai, mas o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo, né? Então, queridos, para fazer besteira precisa ter limite. Porque as nossas ações, elas causam uma reação. E geralmente, quando descamba para o lado da humilhação, do esculacho, a reação ela vem muito forte. Você já ouviu gente falando assim, ó, eu admito tudo. Agora, se me esculachar, aí perdeu. Já ouviu gente falar isso aqui? Então, queridos, muito cuidado. A humilhação, o esculacho é um gatilho reativo muito forte.
E quando a gente desperta isso em alguém, a pessoa, como regra, ela não recua, ela parte para cima. E aí a gente está um passo da guerra. Um passinho da guerra. E outra coisa, olha o que o Anum fez. Ele esculachou ninguém mais, ninguém menos do que o mensageiro do rei Davi. Queridos, Davi, ele era o rei de tudo aquilo ali. O exército dele era poderosíssimo, grande, violento, armado, bom. Entrava e resolvia. Aí o cara decidiu que seria uma boa coisa esculachar os funcionários desse cara. E aqui a gente aprende uma terceira coisa. A gente já entendeu que para fazer besteira tem que ter um certo limite, que as nossas ações causam reações aos outros. E 3, a quem você dirige a ofensa, por exemplo, importa. O que importa. Quem está do outro lado daquilo que você diz importa. Porque, veja só, quando você chega na frente de uma autoridade, você chama ele como? Senhor, senhora, doutor, doutora, por favor, obrigado, não é isso? A polícia te para, o que você faz? Ô senhor, tá aqui o documento, etc, 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 que Deus te abençoe. Com o teu pai, com a tua mãe, você grita? Você bota o dedo na cara dele? Por quê? Porque é teu pai e tua mãe. Então, o para quem importa. A gente está acostumado, principalmente em tempo de internet, dizer qualquer coisa de qualquer jeito para qualquer um. E às vezes do outro lado aí tem um rei Davi, que é assim com Deus, ó, bem assim, ó. Às vezes ele não é nem assim com Deus, mas é alguém que, de alguma forma ou de outra, tem um prestígio, tem uma respeitabilidade social. E aí o que você faz? Você arruma uma treta com quem? Com a pessoa. Aí adivinha, se as coisas já estavam ruins, aí você arrumou a treta justamente com alguém que sustenta a bronca. Você já viu gente que discutiu com não sei quem, tananã, ele falou, aconteceu, nananã, quando acabou a pessoa falou assim, rapaz, você sabe com quem você estava falando aí? Falou, não sei. Falou, é fulano. Aí a pessoa dá o piripaque do Chaves, tipo, fala, ai meu Deus, agora eu entrei num ambiente aqui que eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que mudar de cidade. Já viu alguém assim? O que importa, queridos. Então a gente precisa respeitar os outros sempre. Agora tem gente que é assim com Deus, ó. Davi era um deles. Aí você arruma uma treta com o cara que é assim com Deus, aí adivinha quem compra a briga do cara? Deus. Aí você enrolou. Tem alguém me entendendo aqui? Aí o verso de número 6 segue dizendo, aliás, o verso de número 5 segue dizendo o seguinte: quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Queridos, tem certas coisas que a gente faz para os outros, e os outros fazem para nós, que nos tiram de combate. Eles se humilharam tanto com aquilo, que o rei falou o seguinte, vai para Jericó, fica ali até quando? Até a barba crescer. E para a barba crescer, dá um prazo. Não é assim de um dia para o outro. O cara conseguiu tirar a equipe do rei de combate.
Ele conseguiu, com o que ele fez, simplesmente deixar os caras 20, 30 dias sem fazer nada, estatelado. As nossas ações, às vezes, elas ofendem os outros de tal forma que paralisam eles. E ao contrário também. Alguém já não disse uma coisa alguma vez na sua vida que você recebeu uma pancada tão forte que você ficou uns 60 dias se recuperando daquilo que foi dito? As esposas, eu gosto de falar com as esposas. As esposas, às vezes, o cônjuge fala uma coisa, falou um negócio há 3 anos e meio atrás, num negocinho. Aí hoje, 3 anos e meio depois, do nada a pessoa fala assim, naquele dia, 3 anos e meio atrás, você falou isso. Você fala, mas moço, mas eu falei? Não tô nem lembrando não. Falou, então, eu falei. Queridos, tem coisas que a gente faz que afetam tão profundamente os outros e a nós mesmos, o que terceiros fazem, que às vezes nos tiram de sintonia. Por isso a gente precisa zelar com aquilo que a gente diz, com quem a gente ouve, da forma que a gente se porta, com quem a gente o que a gente fala, como a gente faz, para que a gente não esculhambe a vida dos outros e para que os outros não esculhambem a nossa. Isso aconteceu comigo. Uma vez uma pessoa me mandou, eu dava aula, uma menina aleatória, que eu não sei quem é, o nick dela era tipo assim, bichinho de pelúcia 32, um desenho. Ela veio e colocou assim, você é o pior professor que eu já vi na minha vida. Aquilo entrou que nem uma flecha em mim, assim, ó. Eu falei, meu Deus, mas eu sou um professor tão ruim assim? E eu não tinha ideia de quem era a pessoa. E eu fiquei uns 6 meses com aquele trem na minha cabeça. Cortou minha barba, cortou minhas calças e me deixou nu. E me deixou fora de combate 6 meses, a ponto de eu gravar as coisas e botar a minha esposa para participar da gravação. Eu acho que a minha esposa viu tipo assim umas 60 horas de aula minha gravada para ver se eu estava dando aula bem ou não. A pessoa me tirou do meu prumo. Eu já era velho de guerra, hein? Eu não era menininho não, já era velho de guerra. Então, queridos, isso aconteceu comigo, acontece com você, e se a gente não cuidar, vai continuar acontecendo. Tem alguém me entendendo aqui? Verso número 6. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, e mais 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens do rei de Tobi. Olha o que aconteceu aqui. Ele viu que deu uma barrigada, ele viu que ele fez um negócio que não deveria ter feito, ele percebeu que ele atravessou todas as linhas possíveis e imagináveis, e aí a Bíblia diz assim, e aí ele contratou não sei quantos 1.000 homens de não sei quem, não sei quantos 1.000 homens de não sei quem, e não sei quantos 1.000 homens de não sei quem. O que isso significa, Mateus? Significa dizer o seguinte: nossas decisões erradas têm um preço muito alto. Ele precisou contratar não sei quantos 1.000 homens, ele precisou pagar do bolso dele, do dinheiro do reino, para que tivesse gente para defender ele daquilo que ele tinha feito. E isso acontece com a gente também. A gente faz as coisas e depois o custo para consertar e para nos defender fica muito caro. Ah, Mateus, não estou entendendo, vou te explicar. Praticou um crime, atravessou as linhas. O custo vai ser um processo, vai ser um advogado para que te defenda, vai ser um processo de não sei quantos anos, pode dar uma condenação, pode ser preso, pode não sei o quê, pode. O custo
fica muito alto das decisões erradas que a gente toma. E das mais simples às mais... Eu dei um exemplo extremo aqui, né, também. Eu fui no limite também, né? Mas às vezes a gente toma decisões que a gente precisa começar a se valer de outras coisas, porque a gente fez algo tão esquisito que se a gente não contratar um exército, a gente está desguarnecido. Então isso custa, tem custo pessoal, tem custo emocional, tem custo espiritual, tem custo financeiro, tem custo de amizade, tem custo e tem custo. Você já viu gente assim, que fez um negócio errado lá, aconteceu um troço, e aí ele foi em outro alguém e falou assim: ei rapaz, fiz um negócio lá e eu sei que você pode resolver isso aí pra mim. Claro, resolvo. Aí o cara vai lá e resolve. E aí disso extrai-se a força mais poderosa da terra depois de Jesus Cristo, que é a pedra. Você fica devendo um favor pro outro. Você já viu gente que deve um favor pro outro? É um custo. Fica caro. Porque você teve que gastar um cartucho com um negócio que não tinha nem que ter acontecido. E a gente gasta cartucho com coisa que não precisa. Por quê? Porque a gente criou um problema, uma situação para que o negócio se desenrole. Na igreja aqui, ó, não nessa, né? Na igreja de uma forma geral. O irmão bate boca com a liderança dele. 30 dias de banco, 6 meses de banco. Bateu boca porque eu acho que a cadeira ela não tinha que ficar ali, ela tinha que ficar ali. Aí discutiu, falou o que não deve, para quem não deve, na hora que não deve, de repente tá servindo no ministério, tá tudo certo. Aí toma um cartão amarelo, 6 meses de banco, para que o fruto do Espírito comece a amadurecer. Então, queridos, a gente cria coisas que nos custam e a gente paga. Se não pagar, não desenrola. Tem alguém me entendendo aqui? A palavra tomou um rumo aqui que ficou um climão, né? Mas já é o último verso já. Verso número 7. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o seu exército. Queridos, isso daqui é o resumo da ópera. O cara fez uma sucessão de coisa errada e encerra dizendo assim: então Davi mandou o seu exército contra ele. Isso daqui é uma coisa que às vezes a gente olha assim e fala assim: nossa, mas ele mandou mesmo o exército, né? Nossa, aconteceu mesmo. Eu fiz tudo isso aqui e ele reagiu mesmo. Reagiu mesmo. A gente faz as coisas e espera que Davi não vai mandar o exército. Ele vai mandar sim. Ele vai mandar. Porque o Davi, ele não afina. O Davi não afina. Ele vai mandar o exército e ponto. E você vai ter que se virar agora. Você comprou briga com quem não precisava comprar, ouviu quem não era para ouvir, fez o que não deveria ser feito, de repente o exército vem. É matemática. Fez, o exército vem. É matemática. E isso daqui eu achei tão interessante que, olha só, e a gente encerra aqui, se a equipe de louvor quiser vir, pode vir, o music. Anum, o filho do rei, ele foi um cara que em 7 versinhos, ele saiu do céu e foi para o inferno, mas numa velocidade tão rápida que não teve nem como o anjo segurar, porque foi uma sucessão de coisa errada tão violenta
que eu falo, meu Deus, não deu tempo. Isso daqui é algo que pode acontecer com a gente. O que, Mateus? Você tá tudo bem, tá tudo certinho. Amanheceu o dia, 100%. Jesus, 100%. Jesus. E aí você vai pedalando. Às vezes a gente chega no final do dia e fez tanta besteira que no final do dia o exército do rei está na nossa porta. E a gente fala assim, meu Deus, a gente tem uma capacidade de ir do céu ao inferno tão rápida que é assim algo inimaginável. Esse filho desse rei aqui tinha tudo para ficar tranquilo. Era para ficar tranquilo, o rei mandou lá para fazer as pazes, para, seu pai foi bom comigo, eu vou ser bom com você. Pois ele simplesmente largou a bola e correu. E esqueceu tudo. E a gente corre esse risco. Num belo dia, numa bela situação, de repente, tá tudo bem. Aí a gente vira para um outro canto e esculhamba tudo. Olha só, isso acontece na sua casa e acontece na minha. Te acorda 7h30. Olha só o que aconteceu. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Testemunho da irmã. A irmã aqui, ó. Ó a testemunha aqui. Nós acordamos 7h da manhã e tô de boa. Tomamos um café, não sei o que lá. Ela se maquiou, arrumou o cabelo, fez a escova, fez isso, fez aquilo e tal. Comemos. Antes de sair do trabalho, eu disse assim para ela, vem aqui, deixa eu te abençoar. Tudo de Deus. Botei a mão na cabeça dela, ela disse assim para mim, tira a mão do meu cabelo que vai desarrumar. Azedou na hora. Eu não disse o que eu queria ter dito para ela. Mas acabou ali. Tava tudo certo. Um negócio. O rei estava na porta. Um exército. Uma bobagem. Então a gente precisa zelar. Porque acontece. Acontece. E acontece muito. E a gente caminha a passos largos para uma guerra que a gente mesmo arrumou. Amém? Pode se colocar de pé para a gente encerrar?